Bom dia, boa tarde, boa noite, querido telespectador ou do Podcrais. Eu me chamo Heitor. Eu me chamo Sofia. Eu me chamo Denilson. Hoje estamos aqui para apresentar Larina Lacerda. Eu sou do Centro da Mulher 8 de Março e a convite dessa meninada, a gente vai falar hoje sobre o tema igualdade de gênero e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. o que é igualdade de gênero. Igualdade de gênero numa sociedade diz que homens e mulheres gozem das mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações de todas as áreas. Ou seja, esse abrange não só mulheres e homens, mas meninas também, tá? Meninas e meninos terem a mesma obrigação pela questão de gênero, tá? A violência de gênero também atinge os meninos? Isso. Atinge, sim, tanto os meninos como as meninas. Quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente está falando do gênero masculino, gênero feminino, da raça social, etnia, sociedade, tá? Qual é as causas da violência de gênero? Isso. São as violências chamadas violência doméstica, a violência familiar, a violência moral. Essas são alguns dos tipos dessa violência de gênero. Quando há uma desigualdade no tipo das obrigações de direito contra a mulher ou contra as meninas, ou contra os meninos e contra os homens, é uma relação, é algum tipo de relação de violência atingida na questão de gênero. Por que hoje falamos sobre violência contra meninas? Como essa violência acontece? Hoje a gente fala da violência contra meninas, não só contra mulheres, porque a gente tem muito falado sobre a lei que atinge, né, a Lei Maria da Penha, que fala sobre a violência contra as mulheres. A gente também leva para as meninas, para as jovens, para as garotas, porque essa relação da violência contra a mulher, ela atinge na questão da violência doméstica, ela atinge toda a família, não é só dentro do ambiente familiar e dentro do ambiente social. Então, ela acaba chegando também, essa violência também atinge a nós meninas dentro dessa sociedade. Onde a desigualdade de gênero é mais forte em nossa sociedade? Dentro dos nossos lares, né? Não só nos nossos lares, a gente também não pode dizer onde existe mais. Essa é a violência de gênero, ela está inserida na nossa sociedade, porque vem de uma cultura nossa patriarcal, uma cultura machista, misógina. Então, essa violência, ela está inserida em toda a sociedade, em todo o ambiente, ou seja, dentro do ambiente doméstico, da família, da escola, nos ambientes que a gente tira como ambientes culturais. Então, essa violência pode estar inserida em todo e qualquer lugar. Em que consiste a política de enfrentamento à violência contra as mulheres? Isso. O que consiste, né? O que traz dessa violência? O que traz essa política de enfrentamento à violência? Ela é uma política importantíssima que vem decorrente exatamente da violência contra as mulheres, do índice de violência contra as mulheres. E essa violência não está só na questão do feminicídio, não está só na questão da agressão. Tá? Então, essas políticas são importantes porque elas vêm decorrentes para combater e enfrentar essas violências, que são tipo a criação de delegacias especializadas, a defensoria pública, centros de referência para cuidado dessas vítimas, que são as mulheres que sofrem a violência, também os filhos, que também alcançam essa violência junto com a mãe, né, a agressora, com a vítima junto do agressor. Então, todas essas políticas são muito importantes para o enfrentamento dessa violência na nossa sociedade, tá? Quais os maiores desafios no enfrentamento à violência contra as mulheres? Exatamente isso. Exatamente essa política, obedecer essas políticas, né? Manter essas políticas públicas no nosso Estado. Uma dificuldade também é a questão cultural. É a questão também de que a gente ache normal essa violência doméstica. Essa cultura que a gente tem patriarcal, onde o homem tem um domínio sobre a mulher. E aí a gente não fala só do homem, exemplificando, a gente traz meninos e meninas, onde a gente já faz essa desmistificação desde o início da criação, onde as meninas só podem brincar com bonecas e os meninos brincarem com bola. A gente já cria esse preconceito inicial de que os meninos não podem chorar e as meninas podem chorar, trazendo exemplos mais perto de vocês, né? Já que são crianças e adolescentes, a gente trazendo esses exemplos. O quanto esses exemplos, essas situações atingem diretamente na nossa personalidade e na criação futura de um iniciante de agressão, né? Dessa agressão vem através do machismo, do domínio. Então,
a gente traz desde o início, por isso tão importante a gente fazer essas formações, esses diálogos, inclusive nesses momentos com vocês que estão desde o início, criando um presente e também o futuro, para que a gente consiga romper com essa violência de vez no nosso país, né? Com a nossa sociedade. A mulher que sofre violência doméstica, a quem recorre? Muito importante. Não só as mulheres. Aquela pessoa que está sendo vítima de violência. A quem ela pode recorrer? A gente está falando sobre violência contra a mulher, violência contra jovens, contra as meninas. A gente precisa falar dos canais de denúncia, que é um dos mecanismos de enfrentamento. A gente precisa denunciar. A gente precisa denunciar aquela agressão para que a gente consiga trazer para si as políticas que a gente falou ali. O atendimento nas delegacias especializadas, ter atendimento junto com a Defensoria Pública. E quais são esses canais de denúncia tão importantes? A gente pode ter um canal de denúncia via telefônico, tá? Que é o canal Disque 100, que é para meninos, para crianças, tá? Denunciar qualquer tipo de violação de direito, que eu acho que vocês falam que a gente faz muito esse trabalho nas escolas sobre o Disque 100. O Disque 155, que era o Disque anteriormente, era o Disque 123, agora Paraíba trocou, né? Teve que fazer essa retificação. Agora é o 155 para denunciar qualquer tipo de violação de direito, não só em caso de meninas, de agressão de meninas, de meninos, mas também violações de violência doméstica contra mulheres, tá? 155 Paraíba. E também tem o Disque 180, que é a nível nacional, bem como outros canais, né? Que é denunciar nas delegacias especializadas, que hoje já são 17 delegacias aqui no estado da Paraíba, fazer a própria denúncia também junto à escola, junto ao Conselho Tutelar, em casos também de crianças e adolescentes. Então, esses são alguns dos exemplos de como a gente fazer essa denúncia e reafirmar e colocar aqui novamente que a denúncia é o primeiro passo da gente sair desse ciclo de violência, tá bom? Seja ela qual for. Quais são os tipos de violência doméstica? Exatamente o que a gente vem falando um pouco. Essa violência doméstica, que é a violência doméstica e familiar, que a gente fala que é dentro do ambiente de casa, nosso ambiente que a gente convive. Então, esse tipo de violência pode ser a violência psicológica, a violência moral, patrimonial, né, psicológica, a física. Então, esses são os tipos de violência que a gente fala da violência doméstica, a violência familiar. O que é a Lei Maria da Penha? Muito importante, a gente já até citou ela. Ela é o maior ato normativo de proteção contra a violência contra as mulheres. O que é isso? Ela é uma lei que é conhecida mundialmente. Ela é referência no mundo da lei mais completa que a gente pode ter de enfrentamento à violência contra a mulher. Ela é importantíssima. Desde que quando ela foi criada, que veio a criação dessas políticas. É que o governo, vamos dizer assim, o âmbito do executivo. Quem é esse âmbito do executivo? É o que a gente fala dos nossos governantes, do nosso prefeito, do nosso vereador, lá. É eles que fazem as leis, que fazem cumprir as leis dentro do ordenamento jurídico. Então, a Lei Maria da Penha é o maior arco normativo de proteção à violência contra mulheres e contra meninas também, tá? Ela também faz essa abrangência. E não é uma lei só punitiva, é importante dizer. Não é uma lei que só manda prender. É uma lei também que ela traz um poder educativo. Eu não sei se vocês já viram na escola de vocês trabalhar sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência, uma cartilha sobre a Lei Maria da Penha. Então, se não viram, é importante que a gente... já existe uma lei municipal que obriga, né? Obriga não. Já orienta que, dentro do âmbito escolar, é necessário a gente falar sobre a Lei Maria da Penha, como forma de prevenção, como forma de cuidado, para que não haja esse tipo de violência. Então, é uma lei muito conhecida e muito importante na proteção contra essa violência às meninas, às mulheres e às jovens. Quem são os agressores punidos pela Lei Maria da Penha? Esses agressores, a lei fala, ela deixa bem claro que é todo e qualquer ato que é cometido contra a mulher, a jovem, a menina. Pode ser um parente, né, muito próximo, um marido, pode ser o tio, o padrasto, um amigo muito próximo, um colega, ou qualquer pessoa que cometa um ato de agressão contra a mulher, contra a jovem, contra as meninas, certo? No âmbito doméstico e familiar. A Lei Maria da Penha resolve todos os casos de violência contra a mulher?
Não todos. A Lei Maria da Penha, ela foi a primeira lei, o primeiro ato normativo que veio ao Brasil em 2006 para normatizar, para trazer um mecanismo, para dizer assim, aqui a gente precisa cuidar dessas mulheres como uma forma mais severa, trazendo direitos para que elas pudessem, de fato, os agressores serem punidos. Porque a gente tinha uma lei anterior, que é o Código Penal, que não obedecia esses critérios de punição para as mulheres. Então, foi necessário criar essa lei para trazer normas, né, normas técnicas, orientações, para que, de fato, aquele agressor fosse punido, como a lei traz, né? E não só a Lei Maria da Penha. Diante de todas as situações de violência contra a mulher, que aí um exemplo é o feminicídio, né? Que é a morte dessa mulher, a morte dessa jovem, pelo simples fato dela serem mulher, é o fator predominante de matar essa jovem, essa mulher, essa menina. Criou-se novos mecanismos, foi necessário criar novas leis para que a gente coibisse, né, acabasse com essa violência, ou que punisse, de fato, essa violência contra nós, mulheres, jovens, meninas. Eu trago isso muito porque quando a gente fala só de mulheres, parece que a gente não está abraçando todas vamos dizer, toda essa classe, né? Que é as meninas, as jovens. A gente gosta muito de trazer mulheres atingindo todas as classes, né? Porque essa violência, ela atinge até as crianças, né? Essa violência, ela vai, de fato, atingir até as crianças, mesmo em fases iniciais. Essa violência é muito severa, muito cruel. Então, existem outras legislações que atuam nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Vocês têm alguma pergunta? Não entenderam? Querem algum exemplo? Querem falar? Vocês já vivenciaram alguma situação de violência contra a mulher, contra jovens? Já teve violência lá na minha rua contra casais. Uma relação afetiva, né? Uma relação de namorados, de marido e mulher, de namorados, que também é uma violência doméstica, tá? Também é uma relação de violência contra a mulher, não doméstica, porque não estava inserido no ambiente doméstico, mas uma violência contra a mulher. Mas e aí? Chamou a polícia? Deu tudo certo? Chamaram a polícia. Foi? Bacana. Lá na minha rua tinha dois. O que batia na mulher, o primeiro que começou a bater na mulher, foi preso. E agora tem um lá que ele tem uma mulher que ele batia nela também, sendo que já tinham chamado a polícia para ele e ele ainda continua. Ele ainda é reincidente. Ainda precisa aprender muito, né, com relação a esse enfrentamento, a essa proteção a essas mulheres. Mas vocês também sabem que a sociedade também pode fazer essa denúncia, né? Vocês podem estar vendo, não só para ver, mas também para denunciar, tá bom? Para que a gente consiga salvar vidas. Não só as meninas, mas os meninos também. Podem, em qualquer situação de violência, de ver essa violência, vocês podem estar ligando, denunciando, fazendo o papel de vocês para salvar aquela vida, tá certo? Obrigada. Agora tem uma pergunta para você. Você já vivenciou um desses casos? Não vivenciei nenhum tipo de violência doméstica, nem familiar, nem violência contra a mulher. Particularmente falando, mas já vivenciei situações, porque trabalho num centro que atua, né, no enfrentamento à violência contra a mulher, que é o Centro da Mulher 8 de Março, que é uma ONG, né, que atua aqui na Paraíba faz mais de 35 anos. E a gente faz esse trabalho de escuta, de encaminhamentos dessas mulheres para que sejam resolvidos a situação delas, né? Claro, a gente escuta essas mulheres e o que elas necessitarem, o que elas quiserem, a gente tem que respeitar esse direito também constitucional, né, do respeito às decisões, a gente fazer esse encaminhamento para que aquela mulher saia desse ciclo de violência. Então, sim, eu já vivenciei, não, eu já estive em situações que eu tive, em histórias que eu tive que fazer essa entrada, né, de defesa, de cuidado, de conversar, de encaminhar. A gente sempre se depara com essas histórias e essas mulheres que chegam até o Centro da Mulher 8 de Março. E assim que terminamos mais um podcast. Sigam, curtam, comentem e compartilhem. Assistam lá no Instagram e seguem a gente também lá no Instagram, gente.
Semas Cabedelo. Siga nós no YouTube também. Semas Conectado. E não esqueçam também de seguir a página do Centro da Mulher 8 de Março, que a gente também vai fazer esse compartilhamento com o pessoal do @CRAS Cabedelo, tá? Que é Semas Cabedelo, tá? Então, @CM8mar. Então, segue lá que a gente vai estar também compartilhando para que vocês tenham acesso a esse conteúdo, galerinha. Tchau. Tchau! Até a próxima! Beijos!